capítulo inédito da novela Mania de Você. Prepare-se para emoções intensas no capítulo de hoje. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você acompanha todos os próximos capítulos dessa trama envolvente. Viola estava no restaurante, organizando os últimos detalhes para mais uma noite movimentada. Desde que havia assumido a posição de chefe principal, o negócio vinha prosperando. Mas naquele dia, havia algo no ar. O reencontro que se aproximava prometia mexer com suas emoções de uma forma que ela não imaginava. O coração de Viola sempre fora resistente, mas o retorno de Luma, depois de tanto tempo, era algo que a deixava nervosa e esperançosa ao mesmo tempo. Do outro lado da cidade, Luma caminhava lentamente, observando as ruas, perdida em pensamentos. Seu coração batia acelerado ao pensar em reencontrar Viola. Elas haviam sido inseparáveis em outros tempos, mas a vida tinha seguido por caminhos inesperados, e o tempo as afastou. Mesmo assim, havia um elo entre elas que parecia impossível de romper. O reencontro de Viola e Luma. Quando Luma finalmente cruzou a porta do restaurante de Viola, o ambiente, que estava cheio de vozes e movimento, pareceu parar por um instante. Seus olhares se encontraram, e foi como se todo o passado viesse à tona. Viola ficou imóvel por um segundo, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não esperava que aquele reencontro fosse tão intenso. "Luma", murmurou Viola, enquanto o ar lhe faltava por um momento. Luma também estava emocionada. Ela deu alguns passos em direção a Viola, que foi ao seu encontro. O abraço delas foi profundo e cheio de saudade. Ambas sabiam que muito havia acontecido desde a última vez que se viram, mas o sentimento de reconexão era inegável. "Eu pensei que nunca mais ia te ver", confessou Luma, ainda abraçada a Viola. "Eu também. A vida nos afastou de um jeito estranho, não é?", respondeu Viola, afastando-se suavemente para olhar Luma nos olhos. A confissão de Luma. Após o reencontro emocionante, as duas se sentaram no restaurante e Luma contou sua história. Com a voz trêmula, ela revelou como Mavi havia a enganado e roubado todo o seu dinheiro. Mavi, a quem Luma havia confiado tanto, tinha arquitetado um plano para tomar tudo o que ela possuía. Agora Luma estava desamparada, sem dinheiro e sem rumo. Viola ouvia atentamente, sentindo um misto de raiva e tristeza por Luma. Ela conhecia Mavi e sabia que ele era capaz de muitas coisas, mas jamais imaginou que ele teria coragem de fazer isso com Luma. "Eu não sei o que fazer, Viola. Eu não tenho para onde ir", disse Luma, com os olhos marejados. Viola, com um olhar firme e determinado, segurou as mãos de Luma e disse: "Você vai ficar aqui comigo. Vou te ajudar a reconstruir sua vida. Pode trabalhar aqui no restaurante e tem um quarto na minha casa. Vamos passar por isso juntas." Luma não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A generosidade de Viola a tocou profundamente, e ela se sentiu acolhida de uma forma que há muito tempo não sentia. "Obrigada, Viola. Eu nem sei como agradecer", disse Luma, agora com lágrimas nos olhos. Viola apenas sorriu. Mavi espiou no reencontro. Enquanto Luma e Viola se reconectavam no restaurante, Mavi estava em sua sala de controle, assistindo a tudo por meio das câmeras que tinha instalado em diversos pontos estratégicos da cidade. Ele estava monitorando os movimentos de Viola e ficou atônito ao ver Luma no restaurante dela. Seu rosto imediatamente se contraiu em uma expressão de surpresa e frustração. "O que ela está fazendo lá? Como conseguiu encontrá-la?", murmurou Mavi, ainda perplexo. Sem perder tempo, Mavi começou a formular um plano. Ele sabia que não poderia permitir que Luma e Viola ficassem próximas por muito tempo. Elas poderiam acabar descobrindo mais sobre os seus esquemas e, pior ainda, Luma poderia contar a verdade sobre o que havia acontecido. Com um sorriso astuto, Mavi pegou o telefone e ligou para Viola. Quando ela atendeu, ele tentou manter um tom amigável. "Viola, sou eu. Precisamos conversar. Algo importante." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu acho que você precisa ser cuidadosa com Luma. Ela não é tão inocente quanto parece." Viola franziu a testa, desconfiada. Ela sabia que Mavi estava tentando plantar a semente da dúvida, mas ela não deixaria que ele estragasse o que acabara de reconstruir com Luma. "Eu sei muito bem quem é Luma, Mavi. Não preciso dos seus conselhos", respondeu ela com um tom cortante. Mavi percebeu que não seria fácil manipulá-la, mas ele não desistiria. Decidido a continuar com seu plano, ele pediu a Viola que mantivesse seu contato com ele em segredo, alegando que havia questões delicadas que precisavam ser tratadas. Viola concordou, mas estava ciente de que Mavi não era confiável.
Lady Chantagem Isis. Enquanto isso, longe dali, Lady continuava a usar sua habilidade de manipulação para seus próprios interesses. Ela tinha descoberto algo comprometedor sobre Isis e agora chantageava sem piedade. Isis, sempre tão orgulhosa e dona de si, estava vulnerável nas mãos de Lady. Se você não fizer o que eu digo, todo mundo vai saber o que você fez, ameaçou Lady com um sorriso malicioso. Isis, apavorada, sabia que não tinha escolha a não ser obedecer. Moema e Rudá. Em meio a essa rede de intrigas, Moema finalmente conseguiu reencontrar Rudá. O coração dela transbordava de alegria e emoção ao ver o filho, que estava mais distante nos últimos tempos. O reencontro foi emocionante, e ambos se abraçaram com força. Meu filho, eu estava tão preocupada com você, disse Moema, emocionada. Rudá, por sua vez, também estava tocado. Ele sabia que havia se afastado de Moema, mas o amor de mãe era algo que sempre o fazia se sentir seguro. Eu também senti sua falta, mãe, confessou Rudá, com os olhos marejados. Moema o abraçou novamente, aliviada por tê-lo de volta. O tempo parecia ter parado para eles, e tudo o que importava naquele momento era o reencontro. Rudá e Viola. Pouco tempo depois, Rudá decidiu visitar Viola, sabendo que ela poderia ajudá-lo em um momento tão difícil. Quando os dois se encontraram, houve uma mistura de sentimentos. Rudá estava ansioso para resolver o que tinha pendente com Viola. E ela, por sua vez, estava curiosa para entender o que o havia levado até ela depois de tanto tempo. Eu precisava te ver, disse Rudá, sem rodeios. Viola assentiu, compreendendo que aquela conversa seria importante. Ela sabia que havia muita coisa mal resolvida entre eles, mas também sentia que, de alguma forma, o destino os estava guiando para que acertassem as contas. Não perca os próximos capítulos. Essa foi apenas uma amostra do que está por vir em Mania de Você. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nada dessa trama envolvente. As emoções estão só começando, e você não vai querer ficar de fora do que vem por aí.